Olá, sejam muito bem-vindos ao Aura Estelar, o seu canal de sabedoria intuitiva e conexão com tarôs, oráculos, astrologia. Hoje, com a mensagem de conexões sagradas, a gente vai falar um pouquinho de amor. Eu vou utilizar nessa leitura o tarô para direcionar a gente e a gente vai tirando os oráculos para saber um pouquinho mais da mensagem geral que a gente tem de amor aqui hoje. O objetivo dessa leitura é trazer para a mesa uma nova perspectiva sobre algum problema ou sobre alguma fase ou sobre alguma novidade que está chegando para as relações aí na sua vida, essas relações de conexão, conexões amorosas, você estando com uma pessoa ou não, então você pode estar solteiro, sem ter ninguém em vista, você pode estar namorando ou se relacionando, seja de que forma for esse compromisso na sua vida, ou você pode estar aí afastado de alguém que você gosta. Então o objetivo é que a energia que sai na mesa, eu vou tentar interpretar com essas três vertentes para vocês poderem encaixar aí na sua vida. Então, esse vídeo vai chegar para as pessoas que tiverem que chegar, que precisarem receber essa mensagem. Pode ser, e isso acontece muito, que essa mensagem seja sobre alguma coisa que já aconteceu na sua vida, que você não conseguiu digerir muito bem. Ou pode ser sobre um momento atual, alguma coisa que está acontecendo agora nas suas relações aí de parceria, e você não está conseguindo entender esse movimento, da onde para onde ele vem. Então, eu vou mentalizar aqui para a gente receber uma mensagem do que o coletivo de pessoas que acessarem esse vídeo precisam ter agora a mensagem, qual o direcionamento, qual a sabedoria que precisa chegar até vocês para que vocês consigam compreender o que está acontecendo, assimilar melhor essa fase na sua conexão ou nessa fase das suas emoções, dos seus sentimentos a respeito dessas conexões, para a gente poder lidar e navegar esse momento da melhor forma possível. Então, vou pedir agora um direcionamento com o oráculo. Qual a mensagem para o coletivo de pessoas que vai se conectar com a mensagem do tarô, qual a mensagem dos arcanos maiores e menores para esse momento na vida das pessoas que se conectarem, nas conexões amorosas dessas pessoas, estejam elas solteiras, o que vem pela frente, ou das pessoas que estão afastadas, ou das pessoas que estão de alguma forma com uma nova fase, alguma coisa acontecendo nas suas relações. Então, qual a mensagem para as pessoas que se conectarem com esse vídeo, para as suas relações de parceria e conexão atualmente? Veio uma mensagem extra no início, dizendo que algumas pessoas podem estar evitando de dar algum passo em direção a alguma conexão, porque estão se sentindo menos, eu não tenho o que essa pessoa gostaria, ou eu não posso oferecer X coisa para ela no momento. São pessoas que não estão dando um passo em direção às conexões, porque estão achando que alguma coisa falta nelas para que elas consigam ir em direção a essa conexão. E a mensagem é que talvez não seja bem por aí, tá? Mas foi a mensagem extra que saiu. A mensagem que eu tenho aqui na mesa e sobre o que a gente vai falar hoje seria sobre você tá querendo partir em direção a uma conexão que te traz expansão, ou você tá querendo ter uma nova fase na sua conexão, ou ir em direção a alguém que faz você se sentir mais empolgado diante da vida, mais vivo, aonde você encontra mais conexão amorosa, aonde você se sente amado, acolhido, compreendido, para sair de um momento não tão bom que você tá vivendo aí na sua vida, mas a gente vai entender direito o que isso significa, porque pode ter várias vertentes, pode estar direcionado para várias coisas. Então eu vou direcionar com esse oráculo, que é um oráculo das joias de cristal, que mistura um pouquinho de astrologia, chakras e outros ensinamentos. Então, qual o direcionamento sobre o que a gente está falando nessa leitura, sobre o que a gente vai direcionar essa energia da leitura de conexões sagradas para as pessoas que se conectarem com esse vídeo, sobre o que exatamente a gente vai estar falando. E é um momento de maior curiosidade na sua vida amorosa. Você está querendo viver novas coisas, você está querendo expandir e até regenerar, de certa forma, a sua parte emocional. É como se, em algum momento, a sua vida emocional, seja dentro de uma relação, seja fora dela, ela tenha perdido o brilho, ela tenha perdido o entusiasmo, ela tenha perdido aquela alegria mesmo, sabe? De quando você festeja, sai, comemora, está com outras pessoas, vive de uma forma mais intensa, digamos assim, de alguns aspectos, e você tá sentindo falta disso, você quer sair desse lugar que você tá para ir viver isso, seja mudando a fase dentro da sua própria relação, seja indo em busca de alguém que faz você se sentir assim, ou seja, recomeçando a sua vida amorosa, tipo, não tem ninguém em mente, não tem ninguém na minha cabeça, e eu quero viver isso, e aí quando você busca isso, você encontra pessoas que estão alinhadas com isso.
E agora a gente vai tirar um conselho. Esse conselho é um conselho mais espiritual, é um conselho de sementes estelares, para trazer um pouco de o que espiritualmente conecta você a essa pessoa, qual o aprendizado espiritual dessa fase, desse momento de decisão aqui, aparentemente, né, que você tem na sua vida. Então, qual a mensagem de direcionamento espiritual dessa conexão para esse momento que eles estão passando especificamente, para todas as pessoas que se conectarem com este vídeo. E a gente tem a carta de observe os pequenos detalhes e todos os caminhos levam para casa, né? É uma carta que fala que tudo que a gente vive, bom e ruim, tá levando a gente porque a gente tem que aprender para viver ali na frente que a gente tem que viver e a gente só aceita e agradece, né? Eu vou fazer essa leitura direcionando para pessoas que têm que estão solteiras, que estão afastadas de alguém ou que já estão num relacionamento, tá? Vou direcionar dessas 3 formas e vou deixar na legenda do vídeo um guia para você poder nortear ali onde está a sua leitura. E aí, para isso, eu vou tirar agora 3 cartas desse oráculo, que é um oráculo de mensagens mais direcionadas para os solteiros, para as pessoas afastadas e para as pessoas que estão no relacionamento. Então, a carta número 1 vai ser para os solteiros, a carta número 2 para as pessoas que estão afastadas e a carta número 3 para as pessoas que estão ali em algum romance, tá? Então, eu peço, na ordem de tiragem, solteiros, afastados em relacionamento, solteiros, afastados e as pessoas que estão num relacionamento. Aí eu leio aqui depois, tá? Eu vou deixar identificado. O primeiro tá com um quartzo rosa, o segundo tá com uma selenita para limpar esses caminhos das pessoas que estão afastadas e a transmutação de energia para a galera que tá em um casal, para renovar essa energia e tudo mais. Bom, a gente vai começar aqui a nossa leitura. Eu vou ler primeiro de uma forma conceitual e aí no final eu faço como se fosse uma previsão geral para todos. Então eu vou ler primeiro de uma forma mais filosófica, conceitual, para quem tá solteiro, para quem tá afastado ou para quem tá ali num relacionamento com alguém. E depois no final eu faço de uma forma geral uma previsão aí para quem prefere a mensagem em forma de previsão. Sei que tem muita gente que prefere. Vai estar tudo na legenda, vamos lá? Então vamos. A mensagem de hoje é uma mensagem que vem falar de quando eu tô querendo expandir os meus horizontes. Aqui eu vou começar para os solteiros. Então você tá querendo seguir rumo a novas aventuras, você tá querendo conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas, ampliar o seu círculo, ampliar as pessoas com quem você convive, conhecer gente nova, experimentar outras coisas. Você tá querendo viver, nesse momento você tá focado em eu quero viver bons momentos, eu quero sair pra festa, eu quero conhecer gente, eu quero experimentar, eu quero voltar a gostar de alguém, eu quero voltar a sentir aquele frio na barriga, sabe? Eu quero voltar a me encantar pelas coisas, a ter bons momentos, né? E de uma certa forma, você tá meio que... A carta da força vem falando quando a gente controla os próprios instintos. Então, por algum motivo aqui, você tá sentindo que você precisa se controlar, que você não pode sair eu vou procurar um outro grupo de amigos, sei lá, às vezes os meus amigos não estão muito nessa vibe, ou tá todo mundo se relacionando. Então, eu tô controlando muito os meus instintos, porque às vezes você pode estar pensando que... Vou clarificar. Às vezes você pode estar pensando que, não é o momento... eu acho que eu passei da idade de fazer isso, ou eu acho que agora eu tenho que focar em outras coisas. Então você quer muito viver esse tipo de coisa, mas você tá se restringindo por algum motivo. Eu peço a clarificação agora da carta da força, complementando o 3 de copas e o 3 de paus. Lembrando que 3 sempre vai falar de expansão, de coisas novas, de momentos de, sabe? De você compreender que é pra frente que se anda. Então, complementa a carta da força. Tá. Aqui, o complemento da carta da força vem com 3 de ouros. Então, talvez você ainda esteja muito apegado a alguma coisa que aconteceu na sua vida, algum relacionamento que você teve, alguma coisa que você viveu, que você não queria necessariamente ter deixado pra trás. Mas, e por isso você tá controlando os instintos de, eu vou em frente, eu vou para outros portos, eu vou visitar, vou conhecer outros lugares, vou conhecer outras pessoas, vou viver outras coisas, eu vou pensar sim no meu bem-estar, né? Aqui embaixo da carta da força, não curiosamente, vem a carta do 10 de espadas, que é a carta que fala de uma dor de um final, um fim que me trouxe muita dor. Então, pode ser sim que esse segurar os seus instintos para não ir em busca de novos lugares, novas pessoas, novas emoções, pode estar vindo muito de um sofrimento, de uma finalização que eu passei,
na minha vida amorosa, uma finalização que não precisa ter sido muito recente, mas que eu ainda tô muito apegada a isso. E aqui é um apego, não precisa ser apego à pessoa, pode ser apego a não quer, tá tão bom aqui, tá sozinho, tá em paz, eu não quero sair daqui, eu não quero arriscar de novo, eu quero viver as partes boas do arriscar, mas eu ainda tô muito apegado ou na paz que eu criei neste momento pra mim de estar sozinho, ou então em. Ai, foi muito dolorido ali atrás. Então, será que tá mesmo na hora? Será que ir procurar outros lugares, outras pessoas, viver novas emoções e comemorar e estar aberto para isso não vai fazer com que eu sofra novamente, com que eu me conecte com uma pessoa que vai me fazer sofrer novamente? Então, existe muito essa questão de ou um apego ao seu momento de solteirice, que pelo menos você tá em paz, não tá com o coração machucado, ou então o medo de dar esse passo, se conectar com alguém e passar por aquele sofrimento novamente. É uma coisa que é muito preciosa, mas que eu guardo pra mim, tô guardando pra mim. Por que eu falo preciosa? Porque aqui aparece que a pessoa que está se conectando com essa mensagem, ela tá muito numa energia de rainha de copas. A rainha de copas é uma rainha, não precisa ser uma mulher, aqui a gente pode estar falando da energia yin. A energia yin é uma energia mais receptiva, uma energia mais que espera, não espera a movimentação do outro, mas é uma energia mais que observa o que está acontecendo, que observa os padrões, que observa as trocas, que tenta promover trocas ali equilibradas e muito ligada ao sentimento. Então, uma pessoa que tem muito sentimento para dar, que não tem problema em falar do que sente, que não tem problema em ser recíproco. Então, é como se eu estivesse numa fase da sua vida que eu tô um pouco me lixando se vão achar que eu sou emocionada. Se eu sentir alguma coisa, eu vou falar. Se eu quiser alguma coisa, eu vou falar. Se eu precisar expressar alguma coisa que tá me incomodando, eu vou expressar. Então, a rainha de copas é uma rainha que ela tem muito amor para dar, que ela cuida, que ela não tem medo dos próprios sentimentos, que ela não tem medo de expressar isso, de estar ali, de apoiar, de cuidar, de estar disponível. E aqui vem falando o Ás de Copas fala sempre de um novo início com amor ou uma pessoa que aparece e te chama para viver isso. Então, solteiros. Ou já apareceu alguém na sua vida e você tá querendo seguir rumo a isso e viver bons momentos, se livrar de um final muito ruim que aconteceu na sua vida e simplesmente mergulhar na energia dessa pessoa. Pode ter parecido uma pessoa, um homem ou uma mulher com essa energia que fala que gosta, que tá aí, que não tá nem aí pra estar emocionado, pra não tá. E isso mexeu muito com você. Ou pode ser que você queira viver isso e esteja você nessa energia de eu cansei de fazer joguinho, eu cansei de ficar aqui fingir que não me importa, eu cansei, eu não quero mais esse lugar, eu quero viver tudo que eu tiver direito pra viver e ponto, acabou. Quem não quiser gostar, que não goste, porque eu tô nessa energia de ter novos inícios apaixonantes, novos inícios que me preenchem emocionalmente na minha vida, eu tô em busca disso. E pode ser que você não esteja dando um passo em direção a isso, que você esteja ainda no momento se reprimindo em fazer isso, porque você tem um certo apego a uma situação do passado, ou que você achou que fosse voltar, ou que te causou muita dor, ou você tá muito apegado à paz que você construiu de estar sozinho. E aqui vem muito um direcionamento, os direcionamentos vieram com a carta do momento, que é uma carta de Marte, né, do planeta Marte, que é de ação, de execução, de ir pra cima, de fazer alguma coisa a respeito daquilo que eu quero viver. Então essa carta aqui também fala muito de parcerias que podem se tornar sólidas na sua vida. Então essa carta, como direcionamento da leitura, vem dizendo que se você tá solteiro, vou colocar nas duas perspectivas, se você tá solteiro e você quer experimentar coisas novas, ainda não achei ninguém, mas eu quero experimentar coisas novas, mas eu tô com medo de me machucar, este é o momento de viver isso, este é o momento de ação, esse é o momento de se experimentar, acredita no caminho, porque nessa caminhada, nessa abertura pro novo, pra uma coisa que eu vou me expressar mesmo, que eu gosto, que eu quero viver, o que eu quero sentir, você pode encontrar uma pessoa nessa mesma energia. Quando a gente consegue vibrar uma energia emocionalmente, a gente consegue atrair pessoas com aquela mesma vibe, com aquela mesma energia, com aquela mesma frequência. Então existe uma chance muito grande, se você tomar ação para seguir rumo a isso, existe uma chance muito grande de você conseguir realmente se conectar com uma pessoa que, mesmo que tenha iniciado de uma forma muito vamos viver o hoje, se torne alguma coisa mais sólida e mais duradoura na sua vida. E se você já conheceu essa pessoa, mas tá com medo de ir, você tá com receio de ir, achando que esse coração partido, esse final trágico, essa coisa que te machucou pode acontecer novamente, tá falando, vai, esse é o direcionamento, esse caminho, esse é o momento certo de fazer isso. Isso pode dar, sim, muito certo, isso pode se tornar uma coisa muito estável e duradoura na sua vida. Você só precisa se permitir viver isso. E a outra carta de complemento vem a carta da curiosidade, com o planeta de Júpiter, falando que esse é um momento que você vai querer experimentar coisas no Júpiter, fala de expansão, de viver coisas novas, de estar em lugares com pessoas diferentes.
que isso é muito próspero, que isso vai te trazer muita sorte, que isso vai te trazer muita conexão que você precisa ter e viver, e a curiosidade de experimentar coisas novas. Então, esteja com a mente aberta para você se conectar com pessoas que às vezes são diferentes de você, ou diferentes do tipo de pessoa que você costuma frequentar, viver, estar, e talvez seja essa diferença, essa coisa ali de novidade que possa estar faltando aí na sua vida, que você possa estar sentindo falta de viver esse entusiasmo e essa coisa toda. Aqui, como carta de conselho, veio essa carta de Respire através do cosmos, que fala que o que você está buscando virá até você. Então, é aquela coisa, quando eu me coloco nessa frequência de, cara, chega, agora eu quero sair desse casulo, eu quero viver, conhecer gente nova, estar em lugares novos e experimentar, e eu tô com essa energia, eu quero uma coisa que corresponda a mim emocionalmente, mas eu também não quero ter medo do que já aconteceu comigo, então eu quero viver, e você projetando isso no universo, o universo vai te devolver, e você precisa observar nos pequenos detalhes. Então, os pequenos detalhes da vontade que tá chegando pra você, do que você tá tendo vontade de fazer, dos lugares que você tá sendo intuído aí, são direcionamentos, siga eles, esteja você já em vista de uma pessoa ou não, tá? E a segunda carta de conselho que vem é uma carta que fala que todos os caminhos levam pra casa. Essa carta fala da gente respeitar a nossa, que segue um pouco na linha do que eu acabei de dizer, respeitar a nossa autoridade interna. Então, se eu tô sentindo que eu tenho que ir pra tal lugar, frequentar tal pessoa, conhecer aquele bar novo, ou ir no cinema com as amigas, que seja, sei lá, fazer uma coisa diferente na minha vida, respeite essa autoridade interna que está te chamando para um lugar, pessoa, situação que você precisa viver no momento, que vai te trazer tudo isso que você está buscando. Esteja você já de olho em alguém, já alguém ali já te chamou a atenção, ou esteja você solteiro querendo conhecer as pessoas, siga sua intuição para estar em lugares, conhecer pessoas. Alguém te fez um convite, você sentiu que você tem que ir, vá. Alguém te chamou para ir para tal lugar, ou fazer tal coisa, ou fazer uma atividade nova. Nossa, fiquei com vontade de entrar num curso de pintura, vá. Ah, eu quero fazer uma academia, vá. Então, assim, tudo que você sentir intuído, acredite na sua autoridade interna, naquilo que você sente, onde você deve estar e ir. Porque se você estiver alinhado nessa energia de estou aberto para viver isto desta forma, você vai começar a ser intuído a ir e estar em lugares que vão te trazer essa vivência. E aí a gente vai para a carta que eu tirei lá no início para os solteiros. Veio a carta da individualidade. Essa carta pede para que você esteja atento as atitudes possessivas em parcerias na sua vida. Mantenha a sua individualidade. E aí, complementando com essa carta de direcionamento, essa carta de direcionamento vem dizendo que as relações que começarem a partir dessa energia, elas vão se tornar mais sólidas, elas vão se tornar mais... durar mais tempo na sua vida se você cultivar curiosidade de um para com o outro. Então, que vocês tenham atividades individuais, para que vocês tenham curiosidade sobre a vida um do outro, para que vocês estejam sempre descobrindo coisas novas um do outro, para que vocês tenham que conversar. Então, não necessariamente é aquela relação que a gente é obrigado a fazer tudo junto. E talvez seja justamente isso que estava faltando na sua vida amorosa e que pode ter levado a um final aí, no último relacionamento que você teve, tenha sido meses atrás ou tenha sido anos atrás, tá? Então, agora, a gente vai continuar para quem tá num relacionamento. Para as pessoas que estão afastadas, eu vou pedir para vocês darem uma olhada nos solteiros que estão ali de olho em alguém. E a única coisa que eu complementaria para as pessoas que estão afastadas é... eu acabei de terminar um relacionamento, mas tem um outro ex que apareceu na minha vida. Enfim, o que eu vou dar de direcionamento para vocês é... Escutem os solteiros, escutem toda a leitura dos solteiros e complemento com... Você tá sentindo falta e você precisa se conectar? Não é que precisa, mas a sua intuição tá dizendo para você se conectar. A pessoa que você mais tá sentindo falta é a pessoa que é mais amorosa com você. É a pessoa que você se sente mais acolhido, é a pessoa que você sente que demonstra amor, que não tem problema de demonstrar amor, que não é metódica em tudo, que não é uma pessoa que precisa ser dono da razão sempre. A carta de complemento dos solteiros, tem a carta de vocês que eu já vou mostrar, mas fala muito da questão de possessividade que estraga um relacionamento. Então, se você tá afastado de alguém possessivo, mas apareceu uma pessoa que ela é mais amorosa, que ela é mais calorosa, que ela te dá espaço para você ter os seus sentimentos, para você tá conectado com... E expressar mesmo o que você sente, que você deixa de sentir, dar espaço para você viver, para você estar em outros lugares, para você viajar, para você estar com amigos, para você se divertir. Então, o foco aqui é
a sua energia está direcionada para a pessoa que te traz mais essa sensação de completude emocional, para além da completude e estabilidade financeira, para além da completude e estabilidade de qualquer outra coisa. É a pessoa que você se sente atraído a ir atrás. É a pessoa que te traz mais desejo, mais entusiasmo, mais vontade de ir em busca dela. Essa é a dica que eu tenho para as pessoas que estão afastadas de alguém. Você pode estar afastado de mais de uma pessoa, não sei de quem eu tô falando. Então, e outra coisa, existe dentre a pessoa que você está afastado e você uma curiosidade, uma pessoa que você tem curiosidade de saber, é uma pessoa que você tem curiosidade de saber sobre a vida dessa pessoa, de saber do que ela gosta, de saber para onde ela vai, ou até é uma pessoa que se afastou de você e essa pessoa mudou muito, você tá muito curiosa, o que mudou, o que essa pessoa tá fazendo de diferente, e mais do que isso, não é uma pessoa com a qual você teve um final trágico. O final trágico aqui são traições, são coisas que machucam a gente de uma forma muito pesada, são coisas que vão contra as nossas crenças, a nossa moralidade, aquilo que a gente acredita por certo e errado. E aqui vem dizendo, as cartas de conselho para as pessoas que estão afastadas de alguém, foque na sua intuição, todos os lugares levam para casa, então a sua intuição vai dizer qual é a pessoa para a qual você está sendo atraído, tá? E mais do que isso, é como se você se sentisse em casa com essa pessoa, mais do que com qualquer outro relacionamento que você já teve na sua vida. Você sente que ela é como se fosse um lar em forma de gente para você. E essa carta aqui, Respire Através do Cosmos, vem dizendo que tudo tá nos pequenos detalhes. Então, existem pequenos detalhes, pequenas coisas que você lembra dessa pessoa que fazem você ter certeza que ela é o seu direcionamento nesse momento. E aí a gente vai para a carta de vocês, que eu tirei no início, que fala de verdadeiro amor. Esse é o seu verdadeiro amor. A mensagem da carta vem dizendo que essa conexão é muito profunda e duradoura e que ela tá além das questões superficiais de atração ou de outras formas de gostar. Esse é o seu verdadeiro amor. Então, pode ser que seja uma pessoa que você já tá afastado há um tempo, não consegue abandonar. Pode ser uma pessoa que você, através dos tempos, aquilo não sai, aquilo não passa, eu ainda sinto falta dessa pessoa, eu me sinto em casa com essa pessoa, eu sim me sinto acolhida emocionalmente, eu sinto que com essa pessoa eu posso ter fragilidades, eu posso ter partes que eu posso conversar, eu posso ser vulnerável. É uma pessoa que não tem atitudes possessivas comigo, que me deixa ser, estar e viver as coisas do meu jeito. Então essa é uma dica que eu tenho para as pessoas que estão aí afastadas de alguém. Mas para complementar isso que eu falei, porque eu não falei quase nada da leitura aqui, você vai voltar lá nos solteiros e vai assistir a leitura dos solteiros, que eu acho que tá bem mais explicado, vai fazer bem mais sentido tudo isso que eu acabei de falar aqui, tá? Bom, agora para vocês que estão num relacionamento, vocês estão num relacionamento sólido de muito tempo, e aqui aparece uma questão, é como se esse relacionamento sólido de vocês estivesse passando por uma fase de finalização, não finalização do relacionamento, mas uma conclusão que a gente chega de assim não vai dar pra ficar. Então, pode ser que recentemente vocês tenham passado por alguma briga, vocês tenham passado por alguma divergência, vocês podem ter até passado por algum afastamento aí na relação de vocês, mas vocês ainda estão juntos, não é como se a relação tivesse finalizado. Só que chegou-se à conclusão de que alguma coisa dentro dessa relação aqui, principalmente as discussões, a fala em si, ela tá sendo muito cortante, ela tá machucando muito um outro, de forma mútua aqui, dos dois lados, né? E a gente já chegou à conclusão de que não dá para continuar do jeito que tá se vivendo aqui, né? Então, qual é a conclusão? O que essa leitura vem trazendo? É como se uma das partes, ou as duas partes dessa relação, estivesse querendo viver coisas novas, estivesse querendo fazer atividades diferentes, estivesse querendo estar em lugares diferentes, estivesse querendo trazer mais sociabilidade para essa relação, então quer sair mais com amigos, quer fazer, quer viagens, seja a dois ou seja com outras pessoas, quer viver mais momentos de prazer no sentido de viajar, ir para festas, aproveitar a vida, fazer mais coisas de casal, fazer coisas diferentes, principalmente, coisas que vocês não costumavam fazer, quer trazer mais vida para essa relação, né? Porque uma ou ambas as pessoas acreditam que isso vai trazer uma reconexão emocional. É como se parte da conexão emocional tivesse sido perdida dentro dessa relação, por isso que se chegou nessa questão de discussões que machucam e de uma fase que determina a finalização de uma fase dentro dessa relação. E tudo isso muito porque alguém talvez pensasse que precisasse, para ter uma relação estável, eu preciso agir de uma forma mais rígida. Para essa relação ser séria, a gente precisa ter este comportamento, alguma coisa muito rígida aqui, muito que não deixava uma das partes ou as duas partes, e eu tenho uma razão aqui no complemento para falar por que disso. É como se uma das partes fosse mais possessiva, mandona, queria coordenar e comandar,
essa relação, e isso foi trazendo um desgaste, foi fazendo com que uma das pessoas se desgastasse nessa relação, e muito porque essa pessoa acreditava que essa relação era uma coisa muito preciosa, isso aqui é muito precioso, eu não posso perder isso de jeito nenhum. E aí essa pessoa apertou essa relação e cercou essa relação de uma forma tão sufocante que era impossível se ter liberdade de ação ali dentro, e isso foi trazendo o desgaste, né? Então aqui existem pessoas querendo, vamos ser mais leve, vamos fazer umas coisas diferentes, vamos estar em lugares diferentes, vamos conhecer pessoas, vamos estar mais perto dos nossos amigos, das pessoas que a gente gosta, da nossa família, vamos ter mais atividades em família juntos, um almoço, todo domingo vai ter um almoço X, a gente vai ter momentos de comemoração, de confraternização diferente, porque isso vai trazer novamente aquela sensação de copa cheia, de emocional preenchido, de eu tô feliz de viver isso aqui, de isso aqui tá sendo leve, isso aqui tá sendo prazeroso, isso aqui tá me nutrindo de alguma forma. É como se essa movimentação e essa leveza estivesse faltando nessa relação e isso tivesse sendo praticamente uma necessidade de uma das partes desse envolvimento. E aqui mostra que a parte que tá querendo mais viver isso é a parte mais emocional. Aqui vem uma rainha de copas, mas não precisa ser mulher, né? Não tá ligado a gênero. Essa carta aqui vem dizer que uma das partes precisa se expressar emocionalmente. Uma das partes é mais expressiva emocionalmente. Fala que gosta, fala que gostou, fala que não gostou, fala isso aqui me incomoda, isso aqui não me incomoda, fala, sabe, não tem muito pudor em relação a isso. E essa outra parte que botava muito regra em tudo, e refriava tudo, e não posso demonstrar isso, e tenho que ser estratégico naquilo, e etc e tal, pensando que estava, né, preservando isso, meio que congelou essa relação, meio que congelou essa troca e fez com que se chegasse neste momento aqui de estafa emocional, né? Então, a mensagem de hoje vem pedindo para que se observe isso e se dê espaço para essa liberdade, para essas novas atividades, para a curiosidade, porque a carta de direcionamento vem dizendo que é o momento de ação, é o momento de mudar essa relação para trazer mais estabilidade, é o momento de olhar para isso com maior clareza, com maior entendimento, que isso só vai unir e não separar. Aqui a carta de complemento desse direcionamento vem a curiosidade com Júpiter, então a curiosidade fala da gente fazer coisas diferentes um com o outro, descobrir coisas novas um com o outro, seja fazendo atividades fora, seja cada um tendo ali um pouco da sua individualidade, e aí renova-se a curiosidade que um tem no outro. Isso vai fazer com que a relação não só se mantenha mais estável, como ela expanda, como ela se torne todo o potencial que ela pode ser. Porque aqui, nas cartas de final ali que eu tirei, a gente trouxe a carta da individualidade, dizendo que alguma relação pode estar sendo afetada por atitudes possessivas, o que eu acredito que foi o que aconteceu nessa relação aqui, por isso a renovação não é que precise terminar, ela precisa de uma renovação. Agora, se uma das partes não estiver querendo renovar, aí esse 10 de espadas pode pesar, né? Então, é uma relação que ela tem como ser renovada, que ela tem como ganhar um novo respiro, mas quando um não quer, dois não brigam, né? Então, quando um não quer, dois não renovam a relação. E veio também a carta de verdadeiro amor. Então, esse pode sim ser um verdadeiro amor na sua vida, né? Só que a forma de se relacionar, a forma de trocar com o outro precisa ser diferente. A carta de complemento com o Respire através do Cosmos vem dizendo para você prestar atenção nos pequenos detalhes dessa relação e principalmente nos pequenos detalhes que levaram a essa mudança de ciclo dentro dessa relação, a essa sensação de finalização, de do jeito que tá, não dá para continuar, para que isso não se repita, porque o seu futuro, ele é construído através do seu hoje, né? Essa é a mensagem da carta. E essa carta aqui, que fala que todos os caminhos levam para casa, ele vem falando de autoridade interna, das pessoas nessa relação não perderem sua autoridade interna, então entenderem que cada um tem o seu espaço, que quando as duas pessoas estão caminhando em direção à relação, não importa se o outro vai ter mais liberdade ou menos liberdade para fazer aquilo, porque essa pessoa ela não precisa necessariamente de uma coleira para não fazer nada do que não pode fazer numa relação. Então, todos os caminhos levam a você, todos os caminhos levam para essa conexão. E se não levarem, é porque está na hora dessa conexão se desfazer. Então, prender e restringir e aprisionar
e botar regras muito claras para se viver uma relação não é o que vai fazer ela continuar aí na sua vida para sempre. Entende? Então pede um pouco mais de flexibilidade. E na sua carta, na carta das pessoas que estão comprometidas desse oráculo, vem a mensagem sabia, vem a mensagem de abundância. Essa relação tem muito que prosperar, tem muito que crescer. É como se vocês dois, a hora que conseguirem integrar isso aqui, de a gente vai conseguir ter uma relação mais fluida, mais leve, mais expansiva, em contato com outras pessoas, tendo mais curiosidade um com o outro, direcionando a nossa energia amorosa de uma forma mais livre dentro dessa relação. É como se só essa movimentação fizesse com que a parte financeira dos dois desenvolvesse. Então pode ser que a restrição era tanta que vocês tinham até restrições de fazer conexões de trabalho, porque isso poderia ser um problema para a relação. E isso fez com que parte de vocês, ou as duas partes dessa relação, tivesse restrições em relação à abundância, prosperidade, e aqui eu não tô falando da abundância só de dinheiro, não, a de vida, de vontade de viver de tudo. E aqui a mensagem da carta da abundância vem: abre o seu coração para receber a energia abundante do amor que o universo oferece para você e prospere em todas as áreas da sua vida. É o que eu tô querendo dizer. Parece que essa forma de... Vou explicar por quê. Essa forma de controlar, de ter movimentos controlados dentro dessa relação e de exigir que o outro tivesse movimentos controlados dentro dessa relação, expressando alguma espécie de possessividade, direcionamento de como o outro deveria se comportar. Por quê? Porque isso aqui é muito precioso, fez com que isso ficasse estagnado. Essa aqui é a carta do avarento. No tarô, a gente tem uma carta que fala da pessoa que ela consegue ser o primeiro dinheirinho de lucro. E aí ela nunca teve lucro na vida, ela nunca teve uma coisa boa na vida. E ela acha aquilo tão incrível que ela guarda aquilo no baú, senta no baú e se agarra no baú e não faz mais nada da vida. E aí, como consequentemente ela para de trabalhar, para de fazer outras atividades, não reinveste esse dinheiro, isso acaba terminando, né? Porque ela tem que gastar ali para sobreviver. Então, ao invés dela pegar isso, investir no crescimento, expandir, não ter medo de fazer isso, por medo de perder, ela perdeu tudo que tinha. Então, essa é uma carta que fala de eu realmente acho isso muito valioso. E eu acho que eu preciso direcionar e coordenar isso de uma forma muito específica para que isso não saia da minha mão. Mas é justamente aí que eu perco, porque eu não deixo respirar, eu não deixo expandir, eu não deixo viver. Entende? Essa é a diferença e tá aqui a dica. Mexer nisso, trazer mais vida e movimento para essa situação vai fazer com que tudo na sua vida prospere. Não só essa relação vai se tornar mais estável, mais leve, mais gostosa de ser vivida, como também a sua parte financeira. Você vai ficar mais feliz, a sua parte financeira, a parte de troca com amigos, com família, com tudo vai melhorar infinitamente. Então, aqui estão as leituras de uma forma mais filosófica e direcionada. Eu vou fazer agora de uma forma bem rápida para quem gosta de saber, em forma de previsão do que vem para sua vida. Aqui aparece que emocionalmente, dentro das suas conexões, você está querendo viver uma nova fase. Seja você solteiro querendo sair, conhecer pessoas novas, ou seja, dentro da sua relação, você querendo fazer coisas diferentes com seu par, viajar, que fala muito de pequenas viagens, de coisas mais espontâneas na relação, estar entre amigos, conhecer novos amigos, festejar, sair um pouco daquela rotina de casal para você viver, expandir alguma coisa. Aqui aparece, se você estava numa relação, era uma relação que ela tinha muitas regras, muitas formas de conduzir, coisas que você podia expressar, coisas que você não podia expressar. E tudo isso vinha muito de um lugar de, essa relação é muito preciosa, eu quero muito que ela dure para sempre. Então, colocavam-se ali algumas regras, algumas coisas para se viver essa relação. E isso trouxe uma dor e uma finalização, uma mudança de ciclo nessa relação, muitas conversas difíceis, muitas discussões mesmo que feriram, mostrando que essa relação precisa de uma nova perspectiva. Se você não estava numa relação, é como se você quisesse viver tudo isso, toda essa novidade, estar ali em lugares novos, mas você estava se travando, você estava se policiando de não fazer isso, de não viver isso no momento, porque você estava muito apegado e com medo de uma finalização que você teve na sua última relação, que foi uma finalização muito dolorosa, e você estava com medo de sair, expandir, conhecer novas pessoas e acabar sofrendo novamente. Aqui mostra que abrir, começar a se expressar de forma emocional, seja dentro dessa relação, ou seja em busca de um novo amor, e se expressar verdadeiramente o que você quer viver, o que você quer sentir, como você quer que seja a troca com o outro, com a pessoa que você vai se conectar, definir para si mesmo de agora eu quero um relacionamento sério, ou neste momento eu tô querendo só viver e conhecer pessoas, ou neste momento eu tô querendo só sair, viver coisas momentâneas e ponto. Enfim, seja lá o que você quer viver emocionalmente, quando você consegue expressar isso e colocar isso pra fora, você consegue ter uma renovação emocional. Seja dentro dessa relação, quando você expande, faz coisas mais
espontâneas dentro dessa relação, quando você vive bons momentos, vai a festas, interage com amigos, ou seja, você solteiro fazendo tudo isso, você consegue ter um novo início emocional e se curar de uma coisa que machucou, seja trazendo uma nova fase para uma relação que passou por isso, uma relação que passou por discussões difíceis, até período de afastamento, uma sensação de que tinha acabado ali, de que não tem mais como voltar, por causa de regras, por causa de possessividade, de direcionamento do que pode, do que não pode, enfim. Então, se você se permitir viver essa nova fase, estar em outros lugares com outras pessoas e viver uma fase mais movimentada da sua vida amorosa, direcionando e focando muito bem naquilo que você quer viver emocionalmente, você pode conseguir alcançar essa renovação na sua parte emocional. E tudo isso vem dizendo que todos os caminhos te levam para casa. Então, os lugares que você está sendo intuído aí, as coisas que você está sendo intuída a fazer, as pessoas que estão te chamando a atenção, elas são pessoas que estão aparecendo para que você viva alguma coisa com elas. Então, pede que você atenda ao chamado da sua intuição, esteja nos lugares, conheça as pessoas, viva isso, viva esse momento de uma forma muito em autoridade interna. E essa carta vem falando para você respirar através do cosmos, entender que as pequenas coisas estão acontecendo. Então, vamos supor que eu combinei de ir para tal lugar e tal amiga minha não pôde ir e eu acabei indo sozinha e lá eu fiz amizade com uma galera X e aí eu fui num lugar com essa galera X, que é um lugar que eu não iria com as minhas amigas, e acabei conhecendo uma pessoa super legal. Então, permita-se ser guiada pelo universo, permita-se ser guiada pelas pequenas micro coisas que acontecem no seu dia a dia, que vão te colocar no lugar certo, para conhecer a pessoa certa, para viver as emoções certas, para estar nos lugares certos. Aqui, em relação a casais, se você sentir vontade de pegar um final de semana, colocar as malas no carro e ir para X lugar sem planejar, chegando lá você vai procurar hotel, chegando lá você vai procurar lugar para coisas para fazer, faça esse tipo de coisa, traga esse tipo de leveza para sua relação, porque pode ser justamente disso que ela está precisando. O direcionamento de agora fala que este é o momento de ação, este é o momento de mexer naquilo que não tá legal na sua vida amorosa, esse é o momento de fazer alguma coisa sobre isso. E aqui vem dizendo que a curiosidade e a liberdade para viver outras coisas dentro dessa relação, ou você como solteiro aí procurando uma pessoa, ou você afastado de alguém querendo se aproximar de alguém, essa liberdade de viver coisas que traz curiosidade, de viver coisas diferentes, de se conectar com pessoas diferentes, é justamente o que vai trazer a expansão e a estabilidade que você procura. Tenha muito cuidado, todo mundo, com relações de possessividade, mantenha sua individualidade, isto é inegociável. Para que você esteja muito alinhado com aquilo que você quer viver e muito alinhado com lugares que a sua intuição está mandando ir. Então, às vezes, a gente é convidado para um lugar e a gente não quer ir de jeito nenhum, não vá. Às vezes a gente é convidado para fazer alguma coisa e aí dá tudo errado, mas você quer muito ir. Dê seu jeito e vá. A nossa intuição, o nosso interior sabe se é sim ou não, e se você estiver conectado com isso, você vai conseguir saber essa resposta. E isso pode te levar em direção ao verdadeiro amor. Então, seja você que está afastado de alguém, está sentindo falta de alguém específico, alguém que faz você se sentir acolhido e amado, esse pode ser seu verdadeiro amor. Para você que está numa relação, mas passou por uma fase muito difícil de discussões, que você realmente acreditou que era o fim dessa relação, mas uma relação que tinha muita possessividade, uma relação que tinha muito direcionamento do que pode e do que não pode fazer, muito cerceando a liberdade um do outro, vem dizendo que este é um verdadeiro amor e que se vocês trouxerem essa leveza, essa liberdade e essa fluidez dentro dessa relação, isso ainda tem jeito. E a mensagem de que quando você consegue modificar todas essas coisas na sua relação, se tornar mais flexível, viver coisas diferentes, estar em lugares diferentes, permitir se conectar com coisas, pessoas e lugares que você antes talvez não fossem tão intuitivas para você, isso vai te trazer abundância, prosperidade e abertura em todas as áreas da sua vida. Gente, essa foi a leitura de Conexões Sagradas de hoje. Eu adorei os comentários aqui, adorei a expansão, acho que eu vou pegar um pouquinho dela para mim também. Um beijo grande para vocês, até o próximo Conexões Sagradas e eu volto ao longo da semana com outras leituras.